essa coisa do doping, né? A gente pode dizer até que é um doping químico que se faz. A pessoa, eu imagino, o cultivador, ele faz isso enquanto a sua orquídea está no orquidário, enquanto está na loja. Mas qual é o efeito que isso traz para a planta quando você leva a planta para sua casa e você não continua fazendo aquilo? Isso é muito comum, Hamilton, de acontecer aí fora, mais comum do que você possa imaginar, porque o mundo do comércio é um pouco assim, meio nublado mesmo, né? Então, as pessoas forçam as florações para que as orquídeas venham com aquelas flores exuberantes e com excesso de florações assim, que num cultivo normal não veria tantas flores assim, né, de uma vez só. Mas o que vai acontecer? A pessoa adquire, ela fica fascinada com aquele exagero de flores em uma orquídea, com flores espetaculares, mas sem saber que para aquela planta chegar até aquele ponto, aquele porte, aquela floração espetacular, precisou de todo um tratamento prévio específico, com produtos específicos, tudo regradinho, dia, mês e hora, tudo certinho para aquela planta, clima, tudo propício, como se fosse realmente um doping, como se fosse realmente aqueles atletas que querem forçar o seu troféu ali no final do campeonato, né, e que exageram e que muitas vezes isso não dá certo lá na frente, porque com a planta vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai levar aquela planta para casa e não vai continuar com aquele tratamento regradinho, certinho, com uma floração induzida. E o que vai acontecer? Aquela planta vai terminar aquele período de floração, ela vai entrar em um período de dormência, muitas vezes ela vai exceder esse período de dormência, vai demorar para acordar novamente, porque ela está sentindo falta daquilo que ela ingeria anteriormente, que ela não está recebendo, porque um cultivador comum que adquire uma planta ali muito bonita, ele não está a par ainda do que aquela planta recebia. Aí a planta sente um choque, ela vai estressar, ela vai parar de florescer e, eventualmente, pode até acontecer de haver coisa pior e essa planta vir a perder a sua vida também. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também, Hamilton. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você também aqui ao podcast Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você ter as suas orquídeas floridas e saudáveis. Hamilton, eu sou a Rosemary. Rosemary, eu sou o Hamilton. E o tema de hoje é como evitar o estresse das suas orquídeas. Não, eu não entendi esse tema direito, não, porque estresse nas orquídeas, para mim, uma planta é um ser mais calmo. Inclusive, a gente fala muito disso, né? Que você usa as plantas para se acalmar. Como é que você vai pegar um ser estressado para se acalmar? Realmente, Hamilton, as orquídeas são tão calmas que elas nem falam, né? Mas vou te fazer uma pergunta direta assim: o que você espera das suas orquídeas? Você adquire uma orquídea na floricultura, por exemplo, o que você espera dela? O que você espera? Você compra uma orquídea porque você quer ter flores, né? Porque as flores são lindas das orquídeas, então você quer ter flores. De preferência o ano inteiro, né, Hamilton? Se puder, manhã, tarde, noite, todo dia.
Todos os dias, né? E muitas vezes, Hamilton, várias pessoas têm poucas orquídeas, uma, duas, três, e quer que aquelas orquídeas floresçam o ano inteiro e ficam impacientes e começam a dar isso, dar aquilo para a orquídea, para ver se acontece ali um passo de mágica e aquela orquídea fica florida o ano inteiro de preferência. E é aí que entra o estresse da planta. Ah, então o estresse é forçar uma situação diferente do que é natural para ela. Sim, exatamente isso. Porque, Hamilton, nós sabemos, olha, até as árvores, quantas vezes as árvores florescem no ano? Olha, eu não sei exatamente quantas vezes, mas tem um período. E uma coisa que eu me lembro bem é assim, algumas frutas que são clássicas e o período delas. Por exemplo, manga é mais no final do ano, né, que você encontra. Então, eu lembro na casa da minha mãe, dos meus pais, tinha duas ameixeiras grandes, e era mais ou menos, se não me falha a memória, na época assim, de setembro, outubro, porque a gente subia direto nas árvores para ficar comendo ameixa, e junho era muito frio, então era depois disso, a gente ia, já estava começando a aquecer. Então eu acredito que tenha uma época do ano, que pode ser uma estação do ano talvez, que que cada árvore dê o seu fruto. Por isso que às vezes o preço de uma determinada fruta aumenta muito, porque não é a época. Então aquelas que têm, elas foram conservadas, sabe-se lá como, e estão ali à venda, mas não é o normal. E quando chegar na época daquela mesma fruta, o preço vai lá embaixo. Isso mesmo, Hamilton. Mas a gente sabe que existem alguns pés de frutas, por exemplo, eu tenho aqui no meu sítio os pés de manga que costumam dar a sua temporada normal, né, que é no final do ano, mas no meio do ano, às vezes, elas dão uma outra carga menor, com poucas frutas, que a gente costuma chamar de frutas temporonas, né? Então, às vezes, algumas árvores dão flores 2 vezes no ano, mas mais que isso é muito difícil. Hamilton, isso fez me lembrar de uma história mais antiga, quando eu estava ainda esperando a minha filha, né, quando eu estava grávida da minha filha, e não era a época de manga. Aí eu sonhei que eu estava vendo um pé inteirinho, amarelinho, cheio de frutas maduras. Hamilton, fiquei assim com muito desejo mesmo, muita vontade de chupar manga. E não tinha manga em lugar nenhum. Aí as pessoas da família, um fala para um, outro fala para outro, eu nem sei como que uma parente minha ficou sabendo e depois apareceu aqui com uma manga amarelinha na mão. Aí eu saciei a minha vontade, Hamilton. Então, essa foi uma manga temporona. Agora, sobre as orquídeas, quando as pessoas têm as suas orquídeas, principalmente as suas primeiras orquídeas, elas pensam assim: eu quero flores o ano inteiro, de janeiro a dezembro, eu quero que a minha orquídea dê flor várias vezes no ano. Isso é possível? Em algumas espécies de orquídeas, é possível a repetição de florescimento no ano, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, mas isso não é assim tão comum, né? E para isso acontecer também, para essas determinadas espécies florescerem mais que 2 vezes no ano, é preciso todo um cuidado especial com aquelas orquídeas. E quando as pessoas não entendem isso e começam a exigir da planta o que ela não pode oferecer, ela começa a colocar coisas demais ali na planta. Às vezes elas se baseiam até em elementos químicos realmente para forçar o florescimento daquela orquídea. Olha, amigo, infelizmente tem muitas pessoas que dão até hormônios sintéticos para as orquídeas florescerem mais que uma vez no ano. E essas práticas assim mais mecânicas para as orquídeas não é o que a natureza realmente precisa, né, Hamilton? Porque a gente
quer cultivar orquídeas para ver o florescimento normal das plantas. E existem formas de você ter orquídeas floridas o ano inteiro, não necessariamente forçando uma planta a emitir florações mais que o normal para a espécie dela. Essa coisa do doping, né? A gente pode dizer até que é um doping químico que se faz. A pessoa, eu imagino, o cultivador, ele faz isso enquanto a sua orquídea está no orquidário, enquanto está na loja. Mas qual é o efeito que isso traz para a planta quando você leva a planta para sua casa e você não continua fazendo aquilo? Isso é muito comum, Hamilton, de acontecer aí fora, mais comum do que você possa imaginar, porque o mundo do comércio é um pouco assim, meio nublado mesmo, né? Então, as pessoas forçam as florações para que as orquídeas venham com aquelas flores exuberantes e com excesso de florações assim, que num cultivo normal não veria tantas flores assim, né, de uma vez só. Mas o que vai acontecer? A pessoa adquire, ela fica fascinada com aquele exagero de flores em uma orquídea, com flores espetaculares, mas sem saber que para aquela planta chegar até aquele ponto, aquele porte, aquela floração espetacular, precisou de todo um tratamento prévio específico, com produtos específicos, tudo regradinho, dia, mês e hora, tudo certinho para aquela planta, clima, tudo propício, como se fosse realmente um doping, como se fosse realmente aqueles atletas que querem forçar o seu troféu ali no final do campeonato, né, e que exageram e que muitas vezes isso não dá certo lá na frente, porque com a planta vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai levar aquela planta para casa e não vai continuar com aquele tratamento regradinho, certinho, com uma floração induzida. E o que vai acontecer? Aquela planta vai terminar aquele período de floração, ela vai entrar em um período de dormência, muitas vezes ela vai exceder esse período de dormência, vai demorar para acordar novamente, porque ela está sentindo falta daquilo que ela ingeria anteriormente, que ela não está recebendo, porque um cultivador comum que adquire uma planta ali muito bonita, ele não está a par ainda do que aquela planta recebia. Aí a planta sente um choque, ela vai estressar, ela vai parar de florescer e, eventualmente, pode até acontecer de haver coisa pior e essa planta vir a perder a sua vida também. Nossa, e esse exemplo do doping, quando você falava, ficou forte, porque é a mesma coisa de uma droga, né? A pessoa se torna viciada e para tirar aquilo dela depois é um trabalho muito difícil. Eu Sim, acredito que a mesma coisa deve acontecer com as plantas, né? Se você fica dando sim, hormônio, dando hormônio, dando hormônio, aí você para de uma hora para outra. sim, as orquídeas elas ficam realmente viciadas também nesse elemento químico que injetam nela. E depois ela vai sentir realmente. E muitas vezes, se o colecionador, se o cultivador de orquídea tomar providências certeiras, se ele dar os devidos cuidados para aquela orquídea, ele consegue recuperar a planta, ele consegue fazê-la se desenvolver, mas ela vai necessariamente passar um período longo de estresse até ela se readaptar ao seu novo estilo de vida, à sua, vamos dizer assim, reeducação alimentar. Então, é um processo assim gradativo, é lento, a pessoa vai ter que ter paciência e conhecimento para poder tratar com aquela planta e fazer aquela planta se recuperar e dar florações normais depois. Ela vai ter que passar por um detox, né? Vai ter que passar por um detox. E como é feito esse detox com a planta? É o mesmo que acontece com o detox quando você compra aquelas orquídeas falsificadas, coloridas artificialmente, que vem com aquelas cores
pinks, lilás, azul, vermelha, mas que não é a cor natural daquela orquídea. Você vai dar um tratamento de limpeza para ela, você vai limpar todo a seiva daquela orquídea. Você, em primeiro lugar, vai deixar de dar o elemento químico que ela estava acostumada e vai gradativamente passar a dar um tratamento normal para aquela orquídea, mas ela vai precisar de um tempo até toda a sua seiva dentro do seu organismo se reorganizar. A planta, ela precisa trabalhar o seu cérebro ali e entender que ela precisa vegetar de uma forma normal, natural, com os ingredientes de alimentação normais que ela vai ter dali por diante. Então, a partir daí, ela vai se readaptando, ela vai emitindo raízes novas, ela vai soltando brotos novos, ela vai crescendo na sua proporção normal, porque existem cultivadores, Hamilton, que forçam o crescimento da planta, elas atingem portes espetaculares, acima do nível da média para espécie. Eu mesma já vi plantas assim, todas bombadonas, sabe? E que, num cultivo normal, elas não atingem aquele porte exagerado. Às vezes, o exagero fica até feio numa orquídea. Olha, então você tem gente que dá bomba para orquídea também. Não é só na academia, não, que a gente vê isso. Tem. O ser humano, Hamilton, tem a sua imaginação assim muito fértil. E depois que você conseguiu fazer esse detox aí com a sua orquídea, ela volta a produzir dentro do ciclo natural dela? Sim, Hamilton, ela volta a produzir as suas flores no período normal, na estação normal dela florescer, porque aí ela vai estar com o metabolismo dela regulado naturalmente, sem indução, sem a utilização de hormônios para estimular um excesso de floração para essa planta. Então, ela vai viver uma vida normal depois. E mesmo com essa vida normal, se você dar todos os cuidados de cultivo para essa orquídea, se você cuidar da iluminação para ela, da umidade ambiente, da irrigação adequada para essa planta, da fertilização ideal no ponto para essa orquídea, ela vai te trazer florações espetaculares na estação dela. Isso sem sombra de dúvidas, sem subterfúgios, sem exageros, sem dar aquilo que não faz bem para a planta. A gente sabe que lá na frente sempre vem as consequências. Porque a gente pensa que uma orquídea, ela é uma planta perene, ela é uma planta que vai viver longos anos, décadas após décadas. Então, a gente tem que dar o tratamento ideal para aquela orquídea, balanceado, equilibrado, para que ela possa viver longos anos, assim como nós, Hamilton, que pretendemos viver até 100 ou 100 e poucos anos, né? Então, a gente precisa levar uma vida equilibrada, regrada, sem excessos e sem faltas também. Perfeito. Ok, então ficou bem claro o que é esse estresse que a gente quer evitar para as nossas plantas. Mas, como ser humano que gosta de beleza, eu ainda quero ter flor o ano todo. Como é que eu faço se eu decidi, eu não vou estressar as minhas orquídeas? Como é que eu faço, então, para ter flor o ano todo, Rose? Hamilton, você vai proporcionar a quantidade certa de luz para suas orquídeas, conforme a espécie a que pertencer a sua orquídea. Você tem ali 5 orquídeas, por exemplo, ali no seu espaço. Você vai identificar quais espécies são essas e vai entender como que elas vegetam na natureza. E você vai dar um clima o mais parecido possível em relação, principalmente à iluminação, para essas suas orquídeas. E aí você vai seguir os outros passos também para equilibrar os 3 pilares do cultivo de orquídea. Você vai equilibrar a iluminação, você vai
equilibrar a irrigação para essa orquídea, você vai entender como você vai regar essa orquídea, qual é o momento certo, e também vai se preocupar com a umidade do ambiente ao redor dessa orquídea, como se ela estivesse vivendo lá nas selvas, onde é o habitat natural dela. E o terceiro ponto é você pensar também na alimentação para essa orquídea. Quanto melhor, quanto mais alimento de qualidade você der para essa orquídea, mais forte naturalmente ela vai ficar, sem necessidade de usar produtos químicos para estimular o crescimento e estimular a floração dessa planta. Então, ela vai estar com o seu metabolismo totalmente equilibrado. Aí sim, ela vai te devolver em forma de flores na estação normal. E se você caprichar nesses cuidados, ela pode até mesmo repetir uma vez mais a sua floração, principalmente se for espécies que costumam dar flores 2, 3 vezes, até 4 vezes no ano. Principalmente se essa sua orquídea já estiver bem desenvolvida, com vários brotos, com várias mudas, assim, formando uma pequena família daquela orquídea. Ou seja, a gente chama isso de uma touceira. Essas plantas entouceiradas têm a possibilidade de florescer mais vezes no ano. E se ela não for uma espécie, se ela for uma planta híbrida, automaticamente você vai conseguir que ela floresça mais vezes no ano, a partir de todos esses cuidados que você der para ela. Mas ainda assim, eu não terei flores o ano todo. Ela pode 2 vezes, 3 vezes no ano, ela pode me dar flor, mas eu quero o ano todo. Como eu faço? Aí também é muito simples, Hamilton. Você vai selecionar uma espécie, 2 espécies, 3 espécies e vai escalonar os meses, porque é exigir de mais de uma só espécie que ela floresça o ano todo. Isso vai contra a natureza, isso vai contra a nossa mãe natureza mesmo, porque se ela for projetada por Deus, pela natureza, para florescer uma vez no ano na natureza, lá nas florestas, como que a gente vai forçar ela a fazer isso muito mais vezes, todos os dias do ano? Isso é praticamente impossível, todos os dias do ano aquela mesma planta estar com flores. Então, é possível você escolher várias espécies, escalonar todos os 12 meses do ano, e assim você consegue ter flores ali no seu pequeno espaço o ano inteiro, sem necessariamente forçar, exagerar uma planta só com produtos químicos, forçando a natureza dela para te dar aquilo que ela não foi projetada naturalmente para te oferecer. Mas você consegue, através de outras técnicas, outras estratégias, a ter flores o ano inteiro no seu orquidário. E como eu faço para escolher, para eu saber a época que cada espécie diferente vai florescer normalmente, sem estresse, sem doping, sem bola, sem nada? Você pode, por exemplo, visitar um amigo que já cultiva orquídeas, você pode ir todos os meses lá no orquidário dele e ver quais espécies estão florescendo. Você também pode fazer uma pesquisa prévia, assim, mais rápido, para você ver. Mas, geralmente, a gente prefere ir visitar e ver pessoalmente, porque assim, Hamilton, aquele contágio entre a flor e você é assim, muito eficaz mesmo, é praticamente infalível. A planta, ela cativa a gente, ela conquista a gente através do olhar dela. Você bateu o olho, ela te devolve o olhar, aí você se apaixona pelas orquídeas. Então, vendo, visitando pessoalmente, aí você vai saber qual que te agrada mais, qual cor que cativa mais o seu olhar, qual perfume que te agrada mais. Então, você pode visitar os seus amigos que já colecionam orquídeas, ou então viveiros especializados e ver quais plantas florescem de janeiro a dezembro. E você vai fazer perguntas também, tirar as suas dúvidas, e esse é um jeito mais fácil de você saber quais que vão florescer nas 4 estações do ano.
Pelo que você falou, eu não preciso ter 2.000 orquídeas para ter flor o ano todo. Se eu conseguir, com os cuidados adequados que você indicou, que cada espécie floresça 2 vezes no ano, se eu souber intercalar, 2 vezes por ano, ela vai ficar uma semana cada vez que ela florescer com as flores, então eu já vou ter 2 semanas. Se eu quiser as 52 semanas, eu preciso de umas 20 e poucas orquídeas, eu já tenho flor o ano todo, né? Sim, e se for uma híbrida que floresce 2 até 3 vezes no ano, aí você tem um número menor de plantas florescendo o ano todo. É possível também. Ah, interessante. E isso certamente vai me trazer muitos efeitos importantes. Qual seria uma grande vantagem que você vê de evitar esses métodos? Na verdade, a pergunta nem é essa, é de saber que existem esses métodos de doping da planta, de botar hormônio na planta para forçar uma floração. Então, sabendo disso, quando eu compro uma planta, uma orquídea, sem saber que ela sabia que ela passava por esse processo, mas conhecendo o processo, fica mais fácil eu identificar que, poxa, ela estava. O dono da loja falou que ela ia florescer o ano todo e agora não está florescendo. É mais fácil para eu identificar isso e, a partir daí, cuidar da planta. Geralmente, as pessoas que trabalham com orquídeas, normalmente elas não vão falar assim que essa planta vai florescer o ano todo, porque seria assim muito descaramento chegar na cara da pessoa e falar essa orquídea vai florescer o ano inteiro. Isso não, eu acho assim muito difícil, né? Mas existem as possibilidades de você dar um tratamento adequado para aquela orquídea para que a floração dela dure mais tempo. Se você der os tratamentos adequados, uma floração que duraria uma semana, ela pode durar 20 dias, mais ou menos, né? Porque se você não der os cuidados adequados, as flores, elas murcham mais rapidamente, aí você vai diminuir esse seu tempo com as flores da orquídea. Mas a gente sabe que o conhecimento é tudo, né, Milton? Através do conhecimento, das perguntas, das pesquisas, você vai se aprofundando, você vai entendendo melhor cada espécie, aí você vai direcionando o seu cultivo, você vai, a partir daí, adquirindo plantas que te agradem e que você saiba o período de floração dela, quanto tempo dura, para você não se frustrar depois e nem acusar de ter sido enganado, muito menos, né, Hamilton? É isso aí. E se eu percebo, então, se eu percebo que a minha planta passou por esse processo, e se alguém me avisou, enfim, por um motivo eu desconfio que minha planta estava na base de hormônio, qual é o passo a passo para eu fazer esse detox com a planta? É você passar a dar para essa orquídea o tratamento normal, que como você aprendeu. Você vai dar a quantidade de luz certa para ela, a quantidade de água certa para ela, a quantidade de umidade no ambiente ideal para aquela variedade, para aquela espécie, e também a fertilização adequada para aquela planta. A partir daí, ela vai se reorganizando interiormente, ela vai se readaptando e ela vai voltando ao seu estado normal de desenvolvimento. Ela vai brotar, ela vai soltar novos brotos que vão crescer, dar as flores no período normal e na quantidade normal de flores também para aquela espécie. Você já teve essa experiência de pegar a planta dopada e depois cuidar dela? Já, Milton, já, e é uma situação assim que você fica meio frustrada
realmente. Lá no início da minha carreira aqui como orquidófila, eu adquiri na loja especializada de orquídeas uma orquídea belíssima, com quantidades de flores assim espetaculares. Eu, naquela época, eu era fascinada por ver aquelas flores assim exuberantes. Realmente, eu fui, comprei, paguei ali tostão por tostão naquela planta. E depois eu trouxe ela para casa e eu estava ainda começando, eu não entendia muita coisa ainda sobre orquídea, né? E depois daquela floração, eu fiquei assim frustrada, porque a planta empacou, ela não desenvolvia, ela demorou para soltar uma folha sequer, mas demorou muito tempo, ficou encruada realmente. E depois, quando ela conseguiu florescer novamente, Hamilton, foi uma florada assim, bicha, sabe? Foi, para mim, foi decepcionante realmente, porque aí eu passei a entender que eu não estava dando todos aqueles tratamentos químicos que ela recebia anteriormente. Eu passei a adubar do jeito que eu aprendi que eu tinha que adubar a minha orquídea, do jeito que eu tinha que irrigar. Então, eu fui dando um tratamento normal para a minha planta, não era aquele excesso, sabe? Não era aquelas pílulas mágicas, aqueles doping realmente para a minha orquídea. Ela estava vivendo uma vida normal. Então, ela entregou para mim depois as flores que eram normais para a espécie dela. Eu pensei que quando você detectava que a orquídea estava intoxicada com hormônio e etc., que você ia, por exemplo, aumentar a quantidade de água que dá para limpar mais rápido, mas não adianta, né? Não adianta, se você aumentar a quantidade de água para essa orquídea, o que você vai fazer é piorar a situação, porque você vai apodrecer as raízes dela, ela vai se deteriorar mais ainda, ela vai ficar mais debilitada, ela vai correr risco de morrer mais rapidamente ainda. Aquilo que você pensa que você está fazendo de bem, pelo contrário, vai ser mais prejudicial ainda para aquela orquídea que já passou por todo aquele tratamento estressante, realmente, por todo aquele exagero, e se você prejudicar o enraizamento dela, então vai ser pior. Perfeito, perfeito. Então, detectou que tem algum problema prévio com a orquídea que você acabou de comprar, dá o tratamento normal. Não precisa exagerar em nada, não precisa dar mais luz do que o normal, não precisa dar mais água que o normal, não precisa dar mais adubo que o normal, mas tem que ter paciência, né? Porque ter paciência, Milton, e principalmente pesquisar, tentar entender um pouco como que é a espécie normalmente, qual é a capacidade que ela tem de se desenvolver, qual é o porte que ela atinge, qual é a quantidade de flores que ela é capaz de emitir nas suas hastes florais, porque isso tudo já foi pesquisado e muito por cientistas, né? Eles têm as estatísticas, quantas flores aquela espécie é capaz de produzir por haste floral. Então, você entendendo tudo isso, você vai estar ciente do potencial daquela planta, né? Você não vai exigir o extraordinário do extraordinário daquela planta com um tratamento normal e adequado para aquela espécie. é o que a gente chama de alinhar as expectativas, né? Sim, assim você não se frustra, nem para mais e nem para menos. Isso se chama equilíbrio. As pessoas equilibradas normalmente vivem felizes, Hamilton. Perfeito. E eu estou muito feliz da nossa conversa hoje, foi muito esclarecedor e eu não imaginei que pudesse haver essa condição de dopar as orquídeas e que depois que seria possível curar as orquídeas tirá-las desse vício aí. Sim, é possível sim, Hamilton. É possível tanto existir o doping para as orquídeas, quanto recuperá-las, tirá-las desse estado assim de exagero, né, no seu desenvolvimento e dar uma vida normal para essa planta. Aí você, que é uma pessoa equilibrada, você vai entender a
até aonde aquela planta é capaz de ir, até quantas flores ela é capaz de produzir, porque isso já foi pesquisado, né? Está tudo ali nos manuais. Aí você, entendendo, você fica mais tranquilo e a sua planta mais feliz também e principalmente mais saudável e florida de uma forma normal. E aí, juntando esse conhecimento para as outras espécies que florescem em outras épocas do ano, a gente tem flor o ano todo, que é o que a gente quer. Sim, com certeza, o ano todo, Hamilton. Perfeito. Rose, se eu quiser saber mais, me aprofundar mais sobre esse tema das orquídeas, como é que eu faço? Hamilton, toda semana no nosso canal nós temos conteúdos novos, temos os nossos podcasts, Suas Orquídeas Floridas e Saudáveis. Então, uma visitinha no nosso canal vai te trazer mais conhecimentos. E para as pessoas que estão chegando, que visitaram pela primeira vez, deixe um curtir, compartilhe com outras pessoas que você sabe que ama orquídeas e, principalmente, deixe nos comentários as suas perguntas, as suas dúvidas e sugestões também de temas que você gostaria de ouvir aqui no nosso canal e que a gente pode trazer também com mais profundidade. Então, toda terça e toda quinta nós trazemos conteúdos novos, Hamilton. E sem falar que logo, logo nós vamos ter um evento espetacular, Hamilton, sobre orquídeas. Perfeito, perfeito. Rose, então a gente se encontra num próximo episódio do nosso podcast. Um beijo. Com certeza, Hamilton. Até o próximo episódio. Um beijo.